tema da nossa palavra hoje é preservando a chama acesa. No capítulo 25 do livro de Mateus, a gente tem duas parábolas e tem uma descrição do julgamento. Capítulo 25 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque ele é a continuação do sermão escatológico de Jesus. O que é escatológico? É o sermão, é a pregação sobre os últimos dias. Mateus capítulo 24, Jesus então está explicando como será nos últimos dias. E aí ele fala da grande tribulação, que será como nos dias de Noé, 2 estarão num campo, um será levado, outro deixado, e enfim, não vou entrar por maiores agora no capítulo 24. Então ele segue esse sermão, agora contando duas parábolas. Primeira, do capítulo 25, do verso 1 ao 13, ele vai falar sobre as 10 virgens. Todo mundo aqui conhece, em nome de Jesus, eu creio que sim. A parábola das 10 virgens, onde 5 prudentes e 5 nécias, 5 preparadas e, como diz algumas versões, 5 loucas, que não se prepararam então para aquele momento. E aí 5 prudentes, as 5 vigilantes, elas então guardaram azeite, essa é a ênfase da parábola, guardaram azeite para quê? Para que aquele azeite durasse até o momento em que o noivo chegasse, né? Até que o momento que um grito fosse dado, eis o noivo. Então elas teriam lâmpada suficiente, primeiro para reconhecer o noivo e depois para seguir com ele. Ainda no capítulo 25, nós temos também a parábola dos talentos, e a ênfase da parábola dos talentos está na valorização do talento no qual o Senhor confiou. A um confiou 5, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E aí diz o texto que foi distribuído os talentos de acordo com a capacidade de gestão, de administração de cada um. Então, o que tinha 1 talento não soube gerir esse 1 talento e enterrou. E então ele foi sentenciado por conta da sua covardia em gerir aquele talento. E por fim, do verso 31 ao 46, no capítulo 25, fala do castigo e do gozo eterno. Castigo para aqueles que... castigo e gozo para aqueles que descobriram que o reino são formados pelos pequeninos, e os pequeninos representam o rei. Então, aquilo que eu faço ou deixo de fazer aos pequeninos, eu estou fazendo ou deixando de fazer ao próprio rei. E o que acontece é que, por essa atitude, esses aqui serão rejeitados ou aceitos pelo trabalho com que fizeram aos pequeninos. Amém? Fato é que as duas parábolas e a descrição do julgamento tem um ponto de concordância muito grande. Entre linhas ali, mas a gente vai fazendo uma leitura bem atenciosa, criteriosa, a gente vai perceber algumas coisas aqui nessa noite. E aí depois eu quero passar essa bola para você. A primeira coisa... Meu Deus... A primeira coisa está ali na parábola das 10 virgens. No versículo 8 e 9. Diz assim, Mateus 25, 8 e 9. Eu percebi que eu não botei aí, né, no texto. Tá aí? Rapaz, aleluias. Quando eu crescer, eu quero ter esse nível de revelação que tu teve agora. Mateus 25, 8 e 9 diz: E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois certo de que não chegaria para nós e nem para vocês. Vão antes aos que vendem e comprem para vocês. O azeite aqui, ele era inflamável, ele era um preparado inflamável, né? O azeite na Bíblia ele tem algumas funções, servem de remédio, servem de anti-inflamatório e antibactericida.
Uau, eu estou demais hoje. E aí serve como também, claro que era o mesmo azeite com um preparo diferente para o remédio, preparo diferente para ser combustível e assim prosseguia. Então esse azeite aqui que elas estavam usando era um azeite para combustível, para acender as lâmpadas. E duas coisas aqui simplesmente importantes. Primeiro, as lamparinas elas faziam com que pudesse ver a movimentação da chegada do noivo. Então elas podiam enxergar, tem gente aí, está chegando, será que é ele, será que não é e tal, aquela coisa toda. E eu lembro que um pastor uma vez pregando falou assim, nos tempos bíblicos a luz era muito importante, que dirá Jacó. Vocês não entenderam a piada, né? Porque empurraram primeiro Lia na frente, aí a falta que faz uma luz ali, né? Uma lâmpada para o cara enxergar. Aí depois que ele viu, ih, rapaz, não era Kekel. Meu Deus, e agora? Piada pastoral. Tadã! Então a luz fazia muita diferença. A luz fazia muita diferença. Era extremamente importante enxergar as coisas. Segundo, aquele calor, não sei se você sabe, mas em região desértica, de dia é quente, mas à noite é frio, meu irmão. Frio, 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 que é capaz do cara morrer com hipotermia. De tão frio que é. É muito louco, né, o contraste, mas é isso. Então, as lâmpadas também serviam de aquecimento, as lamparinas, o fogo, servia de aquecimento para que elas não dormissem, ou não desfalecesse e perdesse o time do noivo chegar. Mas o texto diz que elas dormiram, né, adormeceram, mas o grito a acordou. E aí as 5 loucas perceberam que elas não tinham azeite suficiente para enxergar. Então, o que isso fala, pastor? E aí fala algo muito profundo sobre preservação da chama. Por quê? O que acontece nesse verso 8 e verso 9 é que as prudentes não querem compartilhar o azeite dela com as loucas. Diz assim, não, tu é doido não, tradução paraense. Não, égua, maninha. Não vai dar para nós duas, não. Se eu te der, eu fico sem. Como é que faz? Então, dá teus pulos, vai comprar. Agora, claro que era impossível comprar azeite naquele momento, naquele horário. Mas o que isso fala para a gente? Fala de você não entregar para os outros aquilo que mantém a tua chama acesa. Aquilo que mantém o seu coração aceso. Você não compartilhar com os outros. Olha que interessante. Vocês passaram o quê? 3, 4 anos nessa comunidade ouvindo. Vamos compartilhar, vamos fazer mesa, vamos não sei o quê. Mas tem algo que é incompartilhável. Existem coisas incompartilháveis. E o azeite é uma delas. Por quê? Pode acontecer que você está doando para pessoas, coisas para pessoas que pertencem ao Senhor. O que acontece? Temos que ter comunhão com uns aos outros? Claro, sim. Mas se essa comunhão, se essa mesa está roubando a minha comunhão com Deus, ou está substituindo a minha vida diante de Deus, então o meu azeite está sendo esvaziado. E o que acontece? A minha lâmpada vai apagar. Sabe, o que eu não posso fazer é dar comunhão com o meu irmão, fazer disso o meu culto, fazer disso a minha estada com Deus. Você sentar numa mesa comigo, com teu pastor, tomar o café e falar de Deus, nunca, jamais irá substituir os seus joelhos dobrados diante do seu Deus. Então, nada pode substituir o teu secreto. O que você pode compartilhar com alguém é a chama. Provérbios 17, assim como ferro afia ferro, um amigo afia o outro. Então, a chama que é no teu coração, isso tem que se espalhar. Mas deixa eu te falar, depois de espalhar a chama, você precisa voltar para aquele que acende o teu fogo novamente. Sabe, quantos de nós nos sentimos bem em companhia de alguém, mesmo estando mal com Deus?
Sabe, se eu estiver bem com a minha esposa, bem com o esposo, se eu estiver bem com meus amigos, bem no meu trabalho, eu me sinto bem, mesmo em detrimento a não estar bem com a presença de Deus. Tem gente que, tipo assim, enquanto ele não perde aquilo que ele tem, tá tudo certo. Mas ameaçou perder o emprego. Ai, agora eu vou correr para os pés do Senhor e vou orar. Ameacei perder o meu relacionamento. Então agora eu vou correr para os pés do Senhor e vou orar. Eu ameacei perder o meu relacionamento. Ameaçou perder alguma coisa. Eu estou doente, alguma coisa. Ah, então agora eu vou correr para os pés do Senhor. Cara, e isso prova que nós precisamos preservar as nossas chamas. Precisamos guardar o nosso fogo. Pessoas são chamas. Pessoas são lâmpadas, mas a Bíblia diz em Hebreus 12, 29, que o nosso Deus ele é um fogo consumidor. O único que é fogo é o Senhor. É só Ele que pode trazer a iluminação, a vida que precisamos. Então, a gente precisa entender que o azeite é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu, como pastor, eu preciso estar com vocês. Eu preciso conhecer vocês, eu preciso conversar com vocês, ter tempo de qualidade. Mas eu preciso muito mais ter tempo com Deus. Eu preciso muito mais ouvir o Senhor. Porque um rei que tinha tudo para ser um dos maiores reis de Israel começou a ouvir o povo. Não estou falando que vocês não têm direção de Deus. Mas ele começou a dar mais ouvidos ao povo do que ao Senhor. O que acontece? Ele se tornou um rei que foi um fiasco, o rei Saul. Se importou mais com o povo, com o exército, com o soldado, como ia o reino. E uma das coisas mais terríveis que o grande rei Davi fez foi passar um censo em Israel. E isso feriu profundamente o coração de Deus. Ele chegou para o seu capitão, seu general, e disse assim: conta para mim quantos homens nós temos que pode segurar a espada. E aí o capitão falou: meu rei, para que isso? Para que saber a quantidade do exército? Se foi o Senhor que sempre deu a vitória para a gente. Rapaz, estou mandando, sou o rei, vai lá e conta. E aí a Bíblia diz que a ira do Senhor se levantou contra o rei Davi. Porque ele tirou os olhos do Senhor. Então agora ele coloca os olhos naquilo que ele tinha. No povo, no exército, na força. E ele, nesse momento, ele descobriu que a vitória do grande rei Davi e seus valentes não estavam no rei Davi e nos seus valentes. Estavam no Senhor. Humanamente falando, uma pedrada não derruba o gigante. A galera do jiu-jitsu tem aprendido isso. Não é fácil. Mas, com certeza, aquela pedra foi guiada por uma mão muito mais poderosa do que a de Davi. Levítico capítulo 6, versículo 12, há um comando para o sacerdote nesse texto. Diz assim: o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, queimará a gordura e as ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Aqui fala que o sacerdote ele tinha um trabalho a fazer toda manhã. Toda manhã ele precisava levantar, ir atrás de lenha e preparar tudo para que aquele fogo sobre o altar não podia apagar. Então a missão dele era manter aquele fogo aceso. O que a gente entende com isso? Cara, o que nós entendemos é algo que o Ministério Levítico sempre fala para a gente. É trabalho de Deus acender o fogo em nós, mas é nosso trabalho manter esse fogo aceso. É nosso trabalho toda manhã acordar, pegar lenha e colocar no braseiro. É nosso trabalho toda manhã acordar e preparar o holocausto, preparar o sacrifício. Sabe, esses dias o Senhor tem falado para mim assim cara, prepare canções para você cantar para mim. E fazia muitos anos que eu não fazia isso, e eu comecei então agora a fazer um repertório. As 10 marchas do tom para Jesus. E agora eu estou ensaiando 10 músicas para eu cantar para Jesus. Tadinho dele.
Mas o que acontece é que a gente prepara tudo para os outros. E, por exemplo, eu tenho umas loucuras com Jesus que só eu e ele. Umas heresias particulares, mas funciona muito, que eu acho que ele gosta da minha doidice. Porque quando eu comecei a namorar com a Ellen, a gente não tinha WhatsApp, SMS era caro, então a gente fazia muita carta. A gente brigava e mandava carta um para o outro. Era muito engraçado. Chegava assim, os dois brigados, cara feia. Que é, lê isso aqui. Aí embora. É muito infantil isso, meu Deus. Mas deixa eu te perguntar. Parece loucura, né? Mas a gente dá o nosso melhor para todo mundo, cara. Eu lembro que a Ellen, ela escrevia poema. Eu não vou te expor, não vou te expor. Eu te daria o sol, te daria a lua. Mas sabe, então, a gente começa então a pensar as coisas, preparar as coisas para os outros. Cara, isso é muito bacana. Isso fala de um coração que serve, mas a gente então precisa entender Deus como uma pessoa e preparar as coisas para Ele também. Quando a gente lê o Ministério Levítico, está dizendo assim, olha, prepare o altar. Prepare o altar. Não, pastor, a Bíblia diz que o preço já foi pago, sim, pela salvação, mas pelo relacionamento tem muita coisa para você pagar ainda. Tem muita batata para a gente comer, para provar para o Filho de Deus que a gente o ama de verdade. Então, a gente precisa então preservar essa chama. Por quê? Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Há mesa de banquete, sim. Há mesa de ensino, edificância, sim. Mas também existe roda dos escarnecedores. Existe um lugar que vai sangrar, vazar o azeite que você tem. Existem pessoas, caras, que vão roubar a tua energia, que vão roubar... eu sei que está parecendo muito coach esse papo, mas converta, por favor, essa conversa. Porque há pessoas que elas vão começar a fazer a tua unção e o teu azeite vazar. Quantas e quantas vezes a gente não viu gente que pegava fogo, que era cheio do Espírito e tal, aí começou com o relacionamento, acabou o homem de Deus, acabou a mulher de Deus. Era cheio da labaxera e tal, pá, com sabedoria e tal. Aí começou a namorar, sumiu. Começou a trabalhar, acabou o crente. Começou a fazer faculdade, ixi. Irmão, querido, querida, deixa eu te falar, preserve o teu azeite. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz assim, não vos engane, as más companhias corrompem os bons costumes. A dona Jane, minha mãe, interpretou esse verso muito profundamente, dizendo, quem com porco anda, farelo come. Aleluias. Porque, meu irmão, é verdade. Pastor, mas Jesus andou com pecadores. Uau, amo essas pessoas que têm essas devolvidas assim. Que a gente mata no peito e devolve de volta. Jesus andou com pecadores para salvá-los. Mas na hora da cruz, quem estava com ele? Na hora que os guardas cercaram Jesus no Getsemane, quem estava? Teve gente que deixou foi roupa para trás, meu irmão. Ó. Certos ambientes e pessoas roubam a tua chama, consomem o teu combustível. Por isso, é hora de você começar a dizer, cara, vai comprar o teu azeite. Vai comprar o teu azeite. Pastor David Poyeg-Shu, dos maiores pastores que esse mundo já teve. Pastor da Evangelho Pleno Seul, na Coreia. Mais de 1 milhão de membros. Uma vez o presidente da Coreia, ele era membro da igreja. E o pastor Shu estava no seu tempo de oração, e aí o presidente da Coreia chega e fala para a secretária, avisa o pastor que eu estou aqui. E tinha uma proibição. Quando o pastor estivesse orando, ninguém poderia entrar no gabinete. Mas era o presidente da Coreia. A secretária então foi lá e... O pastor falou, o que aconteceu para você me interromper na minha oração? Eu já voltava daí, eu já dizia, não, foi nada, me perdoe. Não, que o presidente da Coreia está aí.
Daqui a 1 hora eu falo com ele. Estou falando com gente mais importante agora. Mas o que acontece? Chega uma visita em casa, então eu deixo de ir para o culto porque eu estou com a visita. Eu estou entregando para a visita o meu azeite. Chega alguém, opa, ó, o diabo quer derrubar o pastor. Tá vendo? Fala, Jeová. Tudo tira a gente de um culto, já percebeu isso? Ah, eu estava com a família, eu estava na comunhão, eu estava não sei o quê, tudo tira a gente da presença de Deus. Tudo tira a gente do nosso devocional. Eu estou lendo aqui, chegou alguém. Oi, meu irmão. Irmão, deixa eu te falar uma frase. Vai ter ocasiões que você ou é bíblico, crente, ou você é gente boa. Em algumas coisas, as duas coisas, em algumas situações, as duas coisas não andam juntos. Pastor, tu está sendo radical demais. É isso aí, é nós. Por quê? Na hora do teu Getsêmane, na hora da tua cruz, é o teu azeite que vai te salvar. Na hora do seu aperto, filho, deixa eu te falar uma coisa. Duas coisas apenas vão te segurar na hora da sua maior dificuldade. Primeiro, o tanto que você conhece da palavra de Deus. E segundo, as suas experiências com o Senhor. Porque o que é uma dor de cabeça para quem foi curado de um câncer? O que é uma dificuldade financeira para quem viu o jogo virar aos 47 do segundo tempo, na prorrogação? Você entende? E o que você conhece das Escrituras vai confortar o teu coração, dizendo, não, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Aquele que prometeu não falha. Ele é fiel e justo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a sua destra, a sua vara e o seu cajado me consola. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Guia-me mansamente por pastos verdejantes. Cara, aquilo que você conhece da palavra de Deus vai na hora do desespero. Na hora do desespero a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir, mas consegue crer. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Jesus, a palavra de Cristo. Então, quando você estiver sozinho, desiludido, cara, com a sua fé em declínio, caindo, no momento de desespero, aquilo que você enxergou na luz vai te iluminar nos dias de trevas. Provérbios 25, 26 diz assim, como fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que segue lugar a um ímpio. Provérbios 14, 7 vai dizer, sai da presença do insensato, pois nele não acha palavra de sabedoria. Algumas versões dizem ciência. Provérbios 13, 20, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflições. Deixa eu falar, meu irmão, nós temos que ter comunhão com os irmãos, comunhão com as pessoas, com a sua família. Isso é muito bom, você ter comunhão com todo mundo. Mas aprenda a discernir ambientes que estão vazando o teu azeite. Aprenda a discernir ambientes que estão te fazendo mal, que estão prejudicando a sua vida com Jesus. Aprenda a discernir ambientes que não vão colaborar para a sua vida com Deus. Fuja de lá. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala de pecado, diz fugir da aparência do mal. A segunda parábola fala então da parábola dos talentos. A segunda parábola fala da parábola dos talentos. E aí, a parábola dos talentos, o ponto convergente é aquele que enterra o talento. Veja a justificativa dele. Verso 24, no capítulo 25 de Mateus. Diz assim, chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste, que recolhes onde não joeiraste. Meu Deus, que versão é essa? E atemorizado fui eu esconder-me na terra o teu talento, e eis aqui tens o que é teu.
Ao que lhe respondeu seu senhor: servo mau, preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não ajuntei? Devi então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu tê-lo recebido ao menos com juro. Tire-lhe, pois, o talento que dei, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Perceba que o mesmo trabalho das 5 virgens prudentes tiveram para manter o azeite, para ter com que iluminar, é o mesmo esforço, o mesmo trabalho que aquele que recebeu um talento tem para multiplicar o seu talento. O esforço é o mesmo, um para manter, outro para multiplicar. Ou seja, é o mesmo trabalho. E a motivação dele foi a sentença dele. Porque ele fala assim: olha, tu és um homem rígido, que colhe onde não plantou e recolhe onde não semeaste. E o que o rei fala para ele? Porque você sabia que eu sou rígido, que colho onde não planto e recolho o que não semeei, deverias tu ter feito, pelo menos, colocar no banco. A desculpa dele, o rei pega isso e transforma em sentença. Você sabia que eu era assim. Você sabia do nosso acordo. Por que não fez? Por que não cumpriu? Sabe, por conta disso, ele perde até o que tinha. Amigos, vejam, eu vejo isso 1 milhão de vezes, e aí eu sei que poucas pessoas entendem isso. O que tem será dado mais, mas o que não tem, até o que não tem será tirado. Mas eu vejo isso 1 milhão de vezes. Deixa eu te explicar isso. Quantas pessoas têm chamado, têm dom, têm talento? E com o passar do tempo, essas pessoas que têm dom, têm chamado e têm talento, presta atenção nisso, elas entram num esfriamento tão profundo, alguns à beira do ateísmo. Por quê, pastor? Porque talvez até o que elas tinham tem sido tirado. Por que isso? Cara, atrás de um crente frio sempre tem um crente preguiçoso. Atrás de um crente frio sempre tem um crente relapso na oração e na vida de palavra de Deus. Por quê? Eu já vi pastor cair. Eu já vi ministro de louvor cair. Mas eu nunca vi um homem de oração e um homem de Bíblia cair. Eu já vi tanta gente desviando, cantor famoso desviar, já vi. Mas um homem de oração, nunca vi desviar. Não estou dizendo que a vida do cara é perfeita. Às vezes é bem pior do que a gente pensa. Mas desviar, esfriar, jamais. Porque se tem uma coisa que Deus promete, é estar presente em todo o secreto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te vê. A intenção da frase no original é: o teu pai te vê no secreto, no lugar de oração. E no lugar de oração ele te recompensará. É nesse ambiente, é nesse lugar onde você extrai o seu azeite. Eu já preguei isso milhões de vezes aqui, mas eu repito. Deus, quando procura Adão, diz: cara, onde você estava? Que onde você estava que não está no lugar de relacionamento, aonde você estava que não está no lugar de oração. Deus, em sua onisciência, saberia muito bem que Adão estava atrás daquela moita, sei lá, eu estou parafraseando aqui, escondido com medo de Deus. Deus com certeza já sabia, mas ele faz perguntas para Adão, e a primeira pergunta é: onde tu estavas? Que eu te procurei e não te achei. Por que você não estava no nosso lugar de comunhão? Tem uma música do pastor Lucas, que eu nem gosto tanto dele, mas eu gosto da música, que diz: ontem eu fui te procurar naquele lugar aonde você me chamava de pai. Te procurei com tudo que você me pediu, mas você não estava lá. E aí, pastor, eu tinha visão, eu tinha sonho,
Eu tinha palavra profética, Deus me dava sermão, Deus me dava, sei lá, versos, Deus me dava salmos, Deus me dava canções, Deus me deu palavra, Deus me deu livros, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. E tudo isso hoje acabou. Provavelmente você não se movia. Provavelmente você não fez nada com o que recebeu. Provavelmente você não orava pedindo entendimento dos sonhos que recebia. Provavelmente você não entregava as palavras que Deus te dava. Provavelmente você nunca pregou o sermão que nascia nos tempos de busca e oração. Provavelmente você enterrou o seu talento. Por isso que Deus parou de falar. Porque até o que tem lhe será tirado. Porque Jesus chama esse servo. Ele falando, você é um servo inútil, que não serve, que não tem utilidade. Não adianta. Deus não vai abastecer um carro para não andar. Deus não vai te dar dons para você não usar. Deus não vai te encher de talentos para você então fazer alguma coisa. A primeira coisa que Deus dá é a palavra, depois Ele dá o púlpito. Jamais Ele vai dar o púlpito para depois você fazer a palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 7 que a cada um é dada a manifestação do dom do Espírito para proveito comum, ou seja, para ser usado, para ser aproveitado, para ter valor, para ter uso. Então, Deus não vai encher alguém que não vai usar. Deixa eu te falar uma frase de Gênesis. Sabe o que Deus disse ali? Quando Deus viu que a maldade do homem foi crescendo e ele reduz a idade de vida dos homens, ele diz assim, a minha alma não contenderá por muito tempo com o homem. O homem então vivia 300, 400, 900 anos, ele baixa isso para 120. E hoje em dia, quem chegar nos 80 está de boa. Não pode nem levantar a mão para orar, que Deus puxa. Tem que orar. Por quê? Porque a alma de um homem que resiste ao Senhor, a alma de um ser que não entende a sua insignificância em não buscar a Deus, ela é uma alma perdida. Para que um fogo que não queima? Para que um fogo se não tem lenha? Quem sabe aqui o que é holograma? Levante a mão quem sabe o que é holograma. Holograma é aquela ilustração, né? Deixa eu te falar, um fogo de holograma é lindo demais. É bonito, tem cor, tem brilho, mas não queima, não cozinha, não aquece, tem aparência, mas não tem funcionalidade. Tem aparência, mas não tem eficácia. Tem aparência, mas não tem utilidade. Fogo de holograma não serve para nada. Ninguém tem um fogo que não serve. Se você tem alguma coisa que produz calor dentro da sua casa, essa coisa tem uma utilidade. Porque senão só vai ser gasto e vai ser inútil. Então, como manter acesa essa chama, pastor? A gente falou então da primeira parábola, de manter o azeite. Falamos da segunda parábola, onde a gente vê que o cara enterra. Então, como manter essa chama acesa? A chama, ela deve ser, primeiro, alimentada por uma vida com Deus. Você não vai conseguir alimentar a sua vida com Deus com vídeos do YouTube. Não vai. Os pastores do YouTube, eles não vão te alimentar. Sinto te informar. Existem coisas que só abrindo a Bíblia, só dobrando os seus joelhos. Existem coisas dentro de você, dentro do seu coração, que só irão crescer, aumentar, e a fé é uma delas, quando você for buscar pessoalmente o azeite na fonte. Deixa eu te falar,
Nenhuma palavra da comunidade ID vai te sustentar por muito tempo. Nenhuma palavra nossa, nenhuma ministração nossa vai te sustentar por muito tempo. Pode dar aquele up, né? Pá, que palavra e tal, não sei o quê. Tá. Aí segunda, terça, quarta, tu vem e pega outro choque. Drrr, mas aí quinta, sexta, no GC tu já tá ruim. Aí no próximo domingo já chega se arrastando. Agora, uma palavra de Jesus, ela te sustenta pela vida inteira. Jesus disse uma vez, Pedro, tu és pedra. Simão, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Pedro fez? Fez da pedra a sua mensagem. Quando ele começa a carta de 1 Pedro, ele começa dizendo, olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, pedra de esquina. Então ele começa a edificar a vida dele, a pregação dele, o ministério dele, sobre a revelação do que é a pedra, Cristo, o Filho do Deus vivo. Então uma palavra de Deus, uma palavra que Deus fale, que ministra ao seu coração, isso pode mudar a sua vida completamente. Muito mais do que 1000 palavras pregadas nesse ambiente. Então, acender a sua lâmpada precisa da fonte do Senhor. A segunda coisa para manter o fogo aceso é que eu preciso compartilhar a chama e não o azeite. Entenda, há uma diferença em compartilhar a chama e não o azeite. Eu preciso acender mais lâmpadas, eu preciso acender mais lamparinas, eu preciso incendiar mais pessoas, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, porque aí entra a descrição da terceira história no capítulo. Aí entra agora a parte do julgamento. Porque qual é a parte do julgamento? É tudo que fizertes a esses pequeninos, fizertes a mim. E tudo que você deixou de fazer a um pequenino, você deixou de fazer ao Senhor. O que acontece é que algo muito profundo, que eu já preguei aqui várias vezes, mas eu quero começar a relembrar algumas coisas antigas nossas aqui. E a primeira coisa que eu quero relembrar no nosso meio é que o que recebemos no secreto, nós compartilhamos na mesa e transbordamos no mundo. Aquilo que recebemos do nosso Senhor lá no secreto, nós compartilhamos com nossos irmãos na mesa, mas nós transbordamos isso no mundo. Porque a chama que nos aquece aumenta quando vemos outros aquecidos. Falar todo mundo fala, mas as pessoas precisam te ver queimar. Discursos todo mundo tem, mas as pessoas precisam ver o fogo em você aceso. Sabe, estamos fartos de frase de efeito, de conhecimento barato. Sabe, o que a gente quer é fogo de verdade. Irmão, todo mundo vem com frases de Facebook. Cara, o que tem de teólogozinho peba, chinfrim na internet é de quilo. Aí o cara põe um terno, põe um anel de ametista aqui, aí um óculos aqui assim. Por que o grego? Por que o hebraico? Vejamos, vamos analisar então a mensagem do irmão. Aí o cara analisa e tal. Dízimo. Não pode dar dízimo na igreja, porque é uma prática do Antigo Testamento. E fala, inchado, cabeça desse tamanho. Mas e a prática? Ah, tá bom, dízimo não está no Novo Testamento. Claro, concordo com isso, todo mundo aqui sabe, amém? Mas o que esse cara ajudou? Porque não está no Novo Testamento dízimo, mas a generosidade está. O transbordo está. O sustentar pessoas, missões, missionários, está lá. Então, se ele quer ser coerente com a mensagem dele, ele precisa proibir o que está errado, mas fazer o que está certo. E aí? Você entende, então, as falácias, as coisas? Irmão, eu não sei, eu tenho orado, Senhor, eu acho que eu não vou mais discipular ninguém de fora, não. Estou te falando, estou com essa ideia. O pessoal me procura, pastor, me discipula, pastor, cuida de mim, vou morrer, se você não me atender hoje à noite, eu me mato. Ih, rapaz, então vamos atender o cara, vamos lá, o que você tem, meu irmão?
Ah, pastor, eu estou cansado do sistema religioso. É mesmo? É. Cansado do sistema religioso. Cansado disso, cansado daquilo. Beleza, vamos lá, meu irmão, vamos lá. Então eu vou te discipular, vamos lá. Aleluia. Vamos ser crente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Então, pastor, eu fiz uma análise morfológica do texto. Falei, qual é o texto? Ah, o texto aqui onde a sombra do sol retrocedeu alguns graus e tal. Cara, que profundo, que legal. Mas a primeira coisa, vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, onde a gente vai conversar sobre ser homem de Deus? Tá, a primeira coisa. E aí, teu casamento, brother? Não, pastor, vamos para Josué. Não, vamos ficar em Timóteo por enquanto. Teu casamento, meu irmão, vamos lá. É a sua vida moral, meu irmão. Como anda a sua vida moral? Segundo, a sua vida eclesiástica, sua vida dentro da igreja. Outra, suas finanças, meu irmão. Você trabalha, você dá o seu suor. Não, eu sou tempo integral. Amém, glória a Deus, tempo integral. Mas você trabalha na igreja ou só prega dia de domingo? Porque salário vem por demanda, amém? Ninguém que não tem demanda não tem salário. Na igreja é a mesma coisa. Ah, você é pastor tempo integral. Beleza, mas vai trabalhar, moleque. Vai orar por essa igreja, vai produzir conteúdo, vai virar o Zezéu. Ficar na rede, deitado eternamente em berço esplêndido, esperando vir a minha palavra do Senhor. Ai, papai. Sim, é fácil. Uma vez me ligaram às 5 da manhã. Paz, pastor. Falei, o que tu quer? Com muito amor e carinho, atendendo a ovelha. Queria saber se o senhor é homem de Deus mesmo, estava acordado. Sério. Aí eu devolvi, te juro. Passou em 2 dias, eu liguei, 5 da manhã. Aí, pastor, o que aconteceu? Eu queria saber se a irmã intercessora estava na fiação com o pastor. Eu vou chegar a esse nível. Pois é, eu quero. Outra, como está a sua vida com Deus? Porque eu quero ser discipulado, eu quero queimar. Compartilha o seu azeite comigo, vamos. Compartilha o fogo comigo, bora. Vamos lá. Bíblia, vida. O fogo de verdade ele precisa queimar. O evangelho ele é uma derrota sua, sabia disso? Quem veio aqui para Jesus, deixa eu te perguntar, estava tudo bem na sua vida, tudo lindo, maravilhoso, top demais. Aí você acordou um dia falando assim, cara, eu só preciso ser salvo, só. Vou para a igreja hoje, pronto, está tudo bem, estável, tranquilo. Chegou na igreja e disse, Jesus, eu sei que tu me quer. Aleluia. Mano, você veio, você não estava bem. Sabe por quê? Porque você precisa reconhecer que você precisa de um Salvador. Que você precisa de um Deus que morreu no seu lugar porque você não é capaz de resolver a sua salvação. Você precisa reconhecer, então, que você precisa assumir, essa é a verdade, que você é o incapaz. Você não tem a capacidade para ser salvo. Você precisa do sacrifício de Cristo. Você assume, então, estar errado para que possa viver a verdade. Isso é a conversão ao Evangelho, meu irmão. Você não é a última gostosura do universo. Não. Jesus morreu por você pela graça. Não tem um versículo na Bíblia. Eu te desafio. Se você achar, eu te transfiro todo o meu salário no fim do mês. Que você achar por um versículo na Bíblia que você acha que diz assim, você foi salvo por isso e isso e aquilo que você fez. Você foi salvo por isso e aquilo que você fez. Não, você mereceu. Não, isso aqui você merece. Irmão, aceitar Jesus é uma declaração de incapacidade. Agora, você não zelar por essa salvação te torna ainda pior. Então, o preservar a chama é muito mais do que
Ah, um culto avivado. Ah, um culto de fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está vindo para a igreja, está percebendo que cada vez mais o culto está esfriando, deixa eu te dizer, carvão não queima pedra. Carvão queima carvão. Coração de pedra não pega fogo. Uma pessoa cheia do fogo e avivada, ela não precisa do azeite dos outros, ela queima sozinha. Então, eu preciso de um ambiente, de um lugar. Mano, vai para um show, vai para o shopping, então, vai para o cinema, que te dá uma experiência com um lugar, som surround, telão de não sei o quê. Aí sim, a tua dopamina bate lá em cima. Tu, que tá louco, meu irmão, e tal, eu estou muito feliz aqui. Aleluia. Aí tu vem para a igreja, aí o gordinho tá te dando piso. Pá, crente, pá, converte, pá, bora prestar, tá, bora, meu irmão. Anda, Por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. O seu azeite está vazando a cada dia, meu irmão. Seu azeite está vazando a cada dia. E aí você não está fazendo nada. Você não está se movendo, se mexendo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Quem acredita aqui que o Senhor está voltando? Levante a mão. De verdade. Não, eu acredito que Jesus está voltando. Levante a mão. Deixa eu ver. A maioria. Beleza. Qual o maior sinal da volta de Cristo? Tempo para a resposta. Fala aí. Eu digo. Apostasia. O maior sinal. Eu estava bebendo água na hora. Corte. Apostasia. Apostasia, meus amigos, é o maior sinal da volta de Jesus. Paulo diz lá em Tessalonicenses: antes do fim, acontecerá que muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É virar as costas para a fé. É virar as costas. Mas eu sou crente, eu vou todo domingo na igreja. E tu acha que não tem apóstata sentado do teu lado. Todo mundo se olhou agora. Oi? É você! A divisão da igreja, o pastor Simeone contenda. Mas aí, e eu encerro com isso. Você sabia que existe uma aplicação jurídica para o divórcio, que é abandono de corpo? Sabia disso? Por exemplo, se o casal ele já não se relaciona há muito tempo, se ele mantém muita distância, um deles pode chegar lá no cartório e alegar abandono de corpo. Olha, eu quero me divorciar porque a gente não tem mais relacionamento matrimonial. A gente dorme em quarto separado, a gente não tem mais relação sexual, a gente mal se fala durante o dia, e a gente está junto por conveniência, então eu quero separar. E isso é uma das coisas que faz separar na hora. Na hora. O tabelião, lá, o juiz, sei lá, e vai, então beleza, vou separar. Por quê? Porque já não tem nada em comum. Sabe o que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta para te pensar hoje. A gente fica uma semana sem orar facinho, né? A gente perceber, passou uma semana, não orei, não li a Bíblia. Aí quando você vê, cara, 15 dias eu não toquei no texto sagrado, ó. 1 mês, 2, 3. Pergunte para você mesmo, não me responda. Fica agora com aquela cara assim, neutra. Quanto tempo você não faz uma leitura profunda e sincera das Escrituras? Tirar, senão hoje eu vou ler a Bíblia, para entender. Dicionário, tal, manda o zap pastar, abre sua Bíblia lá. Quanto tempo você não faz uma boa refeição espiritual? Quanto tempo você não coloca lá uma música, um som, e abre o seu braço e só contempla a beleza do Senhor e começa a adorar e deixa a canção vir, ministrar o seu coração e você começa a quebrantar, se chorar diante do seu Deus e buscar e tal.
A apostasia, então, ela é a declaração de divórcio para pessoas que abandonaram essas práticas. E as pessoas que, então, começam a entregar a esse lugar o seu azeite, amém? E começam a entregar isso para outras pessoas. Eu não tenho tempo com Jesus. Eu não oro. Eu não me entrego. Eu não leio as escrituras. Mas aí um tempo com um amigo do trabalho, 2, 3 horas, falando besteira, vendo o Instagram, rolando a tela. 2, 3 horas fazendo algo que não edifica, só perdendo tempo. Dando azeite para pessoas que só falam besteira. Mas eu tenho que ter comunhão com a pessoa. Cara, mas pelo amor de Deus. A gente precisa guardar a nossa chama. Guardar o nosso azeite. No fim das contas, Jesus disse: que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que vale a gente fazer e não ser? E o capítulo 25 encerra com esse julgamento, dizendo: você não fez. Mas você não fez, não foi porque você não tinha, porque eu te dei. Eu te dei o fogo, mas você deixou o óleo vazar. Eu te dei o talento, mas você enterrou. E aí depois, você não fez. Você entende que o trabalho das 10 virgens era o mesmo trabalho do cara que recebeu o talento. E por esse mesmo trabalho veio a condenação. A gente carrega algo extremamente profundo do Senhor. A gente carrega algo que Ele já nos entregou há muito tempo. Nenhum de nós aqui dentro dessa sala é um vazio de algo que Deus não deu. Todos vocês, eu conheço a história da maioria, 90%. Sei de promessas, de palavras, de unções, daquilo que o Senhor já compartilhou com você. A minha pergunta é: ainda tem azeite ou já vazou tudo? Você pode ficar de pé para a gente orar?